Bem, dando sequência a essa matéria da gestão de pessoal durante as situações anormais e suas implicações, vamos tratar agora mais especificamente dos efeitos ou da consequência da declaração da situação de emergência ou do estado de calamidade pública para fins dessa gestão de pessoal. Uma vez declarada a situação de emergência ou estado de calamidade pública, as regras atinentes à gestão de pessoal podem sofrer mitigações, ser facilitado alguns atos administrativos. Mas é importante lembrar que há necessidade de que o município possua uma lei geral que regulamente a contratação temporária nos municípios. Essa lei geral ela vai tratar no mínimo das hipóteses em que serão possíveis essas contratações temporárias, quais são os direitos, quais são os deveres do contratado, como se dá a definição da remuneração, quais são os prazos e outros elementos. Vejam, não há necessidade de que para cada situação específica, ou seja, declarada a situação de emergência ou estado de calamidade pública, não é necessário que se faça a criação de cargos, empregos para aquela determinada hipótese. O que a necessidade é de que a lei geral, uma lei geral de contratações que exista de modo permanente no município, traga essas hipóteses. Essas contratações temporárias, elas são consideradas uma espécie de função pública, não é cargo e não é emprego, mas é uma função pública, há atribuições, responsabilidades e tarefas a serem executadas. Há um regime jurídico que vai regular, que é exatamente a Lei Geral de Contratações Temporárias que vai estabelecer, e essa mesma lei vai definir várias hipóteses assim previstas lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e também, por exemplo, nas teses de repercussão geral firmadas lá nos temas 551 e 662. Há, por exemplo, a legislação da União que trata da contratação temporária que pode orientar os municípios a elaborar sua legislação, claro, de acordo com a realidade de cada município. E outro ponto bem importante em relação às contratações temporárias, que obviamente podem ser realizadas nesse período, aliás, elas devem ser se houver essa necessidade, é a respeito da forma de seleção. A seleção de agentes públicos, excetuados os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, e os agentes políticos que são eleitos, portanto, e outras funções honoríficas específicas, a contratação temporária também requer seleção, em homenagem aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. Essa seleção se dá por meio de aplicação de testes, de provas escritas, práticas e etc., conforme a situação, conforme as funções ali que são oferecidas naquele momento. Porém, em um estado de calamidade pública, em uma situação de emergência, provavelmente ou dificilmente será possível realizar e não se haverá tempo hábil para realizar a seleção dessa maneira. Então, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná reconhece que nessas situações é possível fazer uma contratação quase que direta, buscando pessoas ativamente para atuar nesses momentos se assim for necessário. Claro que dependendo de cada situação, mas essa possibilidade existe, está bem definida, na verdade, na jurisprudência dos tribunais judiciários e também dos tribunais de contas. Não há dúvida em relação a isso. Então, em relação à contratação temporária, é importante, aliás, é fundamental, é imprescindível, melhor dizendo, que exista uma lei geral descrevendo as características mínimas desses contratos. E a forma de seleção é o grande diferencial para as situações de emergência ou estado de calamidade, ou seja, para esses momentos de anormalidade. Ela pode ser dispensada e efetuada uma contratação direta. Aí temos outras questões que envolvem também a gestão de pessoal nesses períodos de anormalidade, a partir da declaração de uma situação de emergência ou estado de calamidade pública. Por exemplo, regimes e pagamentos extraordinários na prestação desses serviços. Então, obviamente é possível o pagamento de horas extras, eventualmente de plantões, de encargos especiais ou verbas outras que se destinem a essa finalidade, a situações específicas, pontuais que exijam
tarefas, exercício de atividades em condições não normais, porque afinal de contas, então estamos falando de situações de períodos de anormalidade. Agora, é importante frisar que, conforme previsto na Constituição Federal, a instituição dessas verbas, dessa remuneração, ela é imprescindível que aconteça por meio de lei. É necessário lei, não é possível estabelecer, mesmo nesses períodos, por meio de ato infralegal, por meio de ato administrativo. Portanto, horas extras, plantões, encargos especiais ou qualquer outras verbas devem estar previamente previstas na legislação. Há também a possibilidade de se estabelecer regimes especiais de prestação de serviços nesses períodos, como turnos, plantões, ou eventualmente de também instituir uma espécie de banco de horas, se for o caso, a depender da necessidade, da realidade e das possibilidades de cada um dos municípios na situação enfrentada. Portanto, os municípios precisam se atentar a isso e prever nas suas legislações essas situações de forma genérica, que vai ser aí regulamentado no momento oportuno para atender essas situações anormais. E um outro ponto de relevante importância é a possibilidade de colaboração com outros entes federativos. Ora, nós sabemos que a realidade prática, na verdade, nos ensina que em determinados momentos há necessidade de se garantir a vida e a sobrevivência. Então, um município pode estar impedido de auxiliar os habitantes de determinada região, por exemplo, que outro município tem um acesso mais facilitado. Então, como fazer isso? O ideal é que a legislação de cada município já preveja também de uma forma um pouco mais genérica como se dará esse tipo de colaboração em períodos de normalidade, se for o caso, mas principalmente de anormalidade, em casos em que seja necessária a declaração aí de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Há possibilidade de cessão de servidores, há possibilidade de que o município execute atividades em outro município em benefício da população de outro município. Claro, como falei, aqui vai prevalecer a necessidade de preservação da vida e de garantia da sobrevivência. E há dispositivos legais importantes que não destinam-se necessariamente ou especificamente a essas situações da normalidade, mas eles são um fundamento, por exemplo, o artigo 241 da Constituição Federal, que trata da colaboração interfederativa. O artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal traz também algumas indicações, condições para que um ente federativo assuma despesas de outro ente federativo ou execute despesas em nome de outro ente federativo. Então, a partir desses dispositivos, a interpretação que se tem é que sim, é possível que um ente federativo colabore com outro nessas situações. Repito, o ideal é que já exista uma previsão, uma legislação no município tratando disso. Se não houver, nem por isso vai deixar de salvar uma vida, de garantir uma sobrevivência, pois essas previsões lá do artigo 241 da Constituição Federal e do artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal instituem ou dão abertura para que se faça essa colaboração. Evidentemente que tudo isso deve ser realizado a partir de atos administrativos fundamentados. Prévios, ocorre eventualmente que não há possibilidade de se estabelecer um termo de colaboração, algo do gênero, um ajuste, um convênio nessas situações de emergência, estado de calamidade pública. Então vai se executar as atividades, mas no primeiro momento possível isso será devidamente celebrado, ajustado num processo administrativo com fundamentação, com lançamento das razões, dos motivos e das condições e dos termos que essa colaboração vai se dar. Portanto, municípios podem sim ajudar uns aos outros. O recado que a gente deixa nesse momento façam uma previsão na sua legislação, para que quando isso acontecer, vocês já tenham essa fundamentação mais detalhada na sua legislação. Porém, se não houver, a partir desses dispositivos vamos dizer assim, mais gerais da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios podem se ajudar mutuamente, na verdade devem, para garantir, portanto, a vida e a sobrevivência das pessoas afetadas. Então, na sequência falaremos
mais detalhadamente sobre o reconhecimento, quais são essas características e no que se aplica a questão da gestão de pessoal no período de situações anormais. Até breve.